sobre termo de ajuste de conduta. Termo de ajuste de conduta, quando eu comecei a trabalhar há muito tempo, eu como um bom leitor, eu sempre pensava no Franz Kafka, no processo do Franz Kafka, porque sempre que a gente está diante de justiça ou de uma burocracia grande, dá um certo temor. Mas com o tempo você aprende a trabalhar e você vê que, embora a burocracia cause de fato temor, ela tem vantagens que a gente pode aprender a utilizar. E eu gostaria de mostrar algumas coisas para vocês em relação a isso. Então, por favor, respirem fundo que a gente vai falar de um tema um pouquinho interessante. Só para uma apresentação rápida. Eu sou geólogo e mestre em geologia pela USP. Fiz meu PhD na Universidade de Waterloo, na área de remediação de áreas contaminadas. Fui fundador da Hidroplan, do Instituto Água Sustentável e atualmente do Groundwater Project, que eu vou passar para vocês. Vai ser uma distribuição de material gratuito muito grande. Vocês fiquem de olho nesses nomes, Instituto Água Sustentável e Groundwater Project. Vocês vão ter livros e documentos e material educativo gratuito. Eu fui presidente da ABAS e sou atual secretário executivo. Trabalho na área científica, eu sou editor da revista Águas Subterrâneas, né, revista científica. Recomendo vocês que façam publicações, que acessem gratuitamente os artigos lá. Eu sou editor da Groundwater Monitoring and Remediation, que é a principal revista na área de contaminação no mundo, né, da NGWA dos Estados Unidos. Eu fui professor durante 13 anos na USP e 8 anos na Unesp. Atualmente eu parei. Entrei na história do Groundwater Project, que vai me tomar muito tempo, tá? E tem um curso na internet que eu recomendo, se vocês quiserem ver, o comportamento de contaminantes orgânicos em meio ambiente subterrâneo. Foi feito em vídeo e eu fiz muitas animações, tem uns filmes muito legais e altamente didáticos. Indolor, as aulas são de 5 minutos, muito fácil, não tem problema de nota, mas se vocês quiserem fazer, tem testes, vocês dão uma olhada no Academy, na própria página da Hidroplan. Finalmente, fui organizador de vários congressos científicos. E eu gostaria de convidar vocês, fiquem de olho, tanto no Instituto ou na própria página da Hidroplan. Nós temos o Congresso Mundial de Água Subterrânea, no ano que vem, vai ser realizado em São Paulo. Eu tive a oportunidade de negociar isso com a IAH, no capítulo nacional, no capítulo brasileiro da IAH, eu sou o presidente atual. Então a gente trouxe esse evento para cá, vai ser um evento, um dos maiores de todos os tempos de água subterrânea. Eu recomendo muito vocês a comparecerem, vai ser bom para network, bom para se divertir, bom para aprender, para encontrar amigos, tá bom? Vamos então para a parte que interessa, para a qual vocês vieram aqui hoje. Falar sobre o termo de ajuste de conduta. Na verdade, ele se chama compromisso de ajustamento de conduta, é o nome correto. A Lei de Ação Civil Pública, ela previa exclusivamente, antes da existência desse termo de ajuste de conduta, um inquérito civil e uma ação civil pública, que é um processo normal de andamento das leis. Com o Código de Defesa do Consumidor, em 1990, se acrescentou à lei o Instituto do Compromisso de Ajustamento de Conduta, onde o termo de ajustamento de conduta, que ficou mais famoso, o TAC, ele é o resultado da celebração do CAC. Então, essa celebração ela existe a partir da iminência ou já da existência de uma ação ou uma omissão potencial ou efetivamente violadora de alguns direitos transindividuais. Nossa, que palavra feia. Na verdade, você tem um problema, não necessariamente está caracterizado como um crime ambiental, estamos falando disso porque eu estou falando de áreas contaminadas, mas você já tem uma indicação de que houve uma violação, uma contaminação, não se sabe se houve ou não dolo no caso, mas existe já aquela contaminação. Então, com o compromisso de ajustamento de conduta, ou com o termo, quando você já assina, já escreveu no teu compromisso, o responsável assume, então, o compromisso de evitar ou remover o ilícito, ou reparar o dano, no caso de área contaminada. Ele obriga-se formalmente a se ajustar às disposições normativas. Isso é muito importante, porque você, quando faz um acordo, você não é um acordo para fazer o que eu gostaria de fazer, é para fazer o que a lei exige dentro do que é possível fazer. Então nós estamos trabalhando
para cumprir a lei. Por isso que você ajusta a sua conduta para a lei. O objetivo do TAC é a busca de uma solução consensuada. Isso é muito importante, por isso que eu coloquei nessa primeira linha aí. Porque a solução consensuada é quando você, ou quando a pessoa responsável pelo dano, tem uma proposta de trabalho, ela tem limitações para a realização dos trabalhos, e quem está fazendo a fiscalização, quer seja a agência ambiental, quer seja o Ministério Público que participa do compromisso, todos têm que estar de acordo com a forma como aquilo pode ser feito e realizado. Porque uma coisa é você querer que seja feito o melhor possível, outra é ser possível fazer daquela forma que é esperado. Então ele visa essa necessidade de enfrentamento no caso de um processo, de uma ação penal, que ele pode ser caro e demorado. Tá? E finalmente, a decisão judicial, né, não precisa ser necessária, não precisa existir, porque a decisão judicial você simplesmente cumpre, não negocia mais. E ela ambientalmente evita postergar ao máximo a ação remediadora. Você quer agir em prol do meio ambiente de uma forma mais rápida e eficiente. Comparando um TAC com uma sentença judicial, a sentença não cabe em negociação. Ela apenas você pode entrar com recurso num tribunal superior se você já tiver tribunais superiores para recorrer. E ele, no TAC, ele pressupõe uma proposta do MP, o Ministério Público faz uma proposta inicialmente, pode até ser negociada inicialmente, e há uma contraproposta por parte do responsável para tentar chegar a um acordo. Nessa proposta e contraproposta é quando se faz a negociação. A negociação ela não é sobre o objeto do ajustamento, ou seja, o dano ambiental. O dano ambiental precisa ser de fato remediado, mas ele é sobre a forma da sua execução. Como você vai fazer, quais são os prazos que você vai fazer, quais são os tipos de multas que podem ser aplicados para aquele determinado caso. Então, esse acordo é sobre a forma e não sobre o dano ambiental em si. Mais importante, e nós vamos falar mais vezes ainda nessa apresentação aqui, é que ela permite uma renegociação com o passar dos tempos. Como você está fazendo um trabalho de remediação, e a remediação ela é sempre algo que te traz novidades, por quê? Porque quando você é uma área contaminada, você está lá vendo vamos dizer assim, você está com as concentrações médias, elas funcionam como se fosse uma nuvem na frente dos hotspots das áreas com concentrações maiores. Quando você começa a fazer a remediação e essa remediação desenvolve, muitas vezes é bem comum, você descobre onde existem hotspots que você não tinha determinado antes de fazer a remediação. Então você é obrigado a fazer novas investigações e focar em determinados pontos que você não tinha previsto anteriormente. Isso, como é uma situação normal, você precisa renegociar, porque se você não tinha previsto esse trabalho no teu TAC, você vai ter a possibilidade de renegociação. Isso é extremamente importante, porque num termo de ajustamento de conduta, isso é possível. Tá? Só para situar, então, todos, até 2017, cada Ministério Público fazia o seu próprio termo de ajuste de conduta. Não tinha uma regra clara em relação a isso. O Conselho Nacional do Ministério Público, então, em 2017, estabeleceu as regras para a celebração do TAC, para homogeneizar, para que as coisas fiquem mais formais e menos, digamos assim, passíveis de surpresa na hora da negociação. Tá? Então, ele editou a Resolução 179, que regulamenta o artigo da lei, tá? Disciplinando no âmbito do Ministério Público a tomada do cumprimento do compromisso de ajustamento de conduta. O tomador do compromisso não poderá, sob pena de responsabilização pessoal, transigir com o que está estabelecido em lei, ou seja, com a reparação do dano ambiental. Voltando ao que nós falamos antes, está claro agora, dentro da própria resolução, que a lei é que baseia o acordo. Tá? O acordo é sobre a forma e não sobre o objetivo final. O artigo 1º diz o seguinte: o compromisso de ajustamento de conduta é um instrumento de garantia dos direitos e interesses difusos e coletivos, individuais homogêneos e outros direitos de cuja defesa está incumbido o Ministério Público, com natureza de negócio jurídico, que tem por finalidade a adequação da conduta às exigências legais e constitucionais,
com eficácia de título executivo extrajudicial a partir da celebração. Esse final é muito importante. Não sendo o titular dos direitos concretizados no compromisso de ajustamento de conduta, não pode o órgão do Ministério Público fazer concessões que impliquem renúncia aos direitos ou interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, cingindo-se a negociação à interpretação do direito para o caso concreto, à especificação das obrigações necessárias e adequadas, em especial o modo, tempo e lugar de cumprimento, bem como a mitigação, a compensação e a indenização dos danos que não possam ser recuperados. Ou seja, é basicamente sobre a forma e o como é feito, e não sobre o foco, como eu disse. O texto é extremamente claro na resolução. Sendo um título executivo extrajudicial, né, ele mostra um compromisso que tem um compromisso ou uma obrigação certa, líquida e exigível. A certeza, ela diz respeito à própria existência da obrigação, está por escrito, então torna um documento certo. Ele é líquido porque ela está relacionada à exata definição àquilo que é devido, como por exemplo, você deve atingir as metas de remediação. Então, e ela é exigível por quê? Porque ela mostra prazos para que você cumpra. Então você tem claramente definido. Além disso, tem uns pontos importantes. Você sempre tem dentro de um termo de ajustamento de conduta, você tem as multas diárias, né? As chamadas multas combinatórias. No caso de você ter obrigações a fazer suas obrigações do cronograma cumprir, se você deixa de cumprir, você passa a ter uma multa diária. Um exemplo é você atingir as metas de remediação ou atingir determinados objetivos durante a remediação da sua área contaminada. E você tem uma multa penal no caso das obrigações de não fazer. Por exemplo, uma indústria precisa cessar, ela não está numa área de risco, precisa cessar determinadas atividades numa parte da indústria onde houver risco. E ela deixa de fazer isso aí. Então, ela tem uma multa penal em relação a isso. Em caso de responsabilidades, isso é um ponto muito, muito importante e é um ponto que vai ser fundamental na tomada de decisão em relação a você assinar ou você não assinar um TAR. O termo de ajustamento de conduta, ou o compromisso de ajustamento de conduta, mais especificamente, ele não necessariamente afasta a responsabilidade administrativa ou penal pelo fato, nem importa automaticamente no reconhecimento de responsabilidade para outros fins que não os estabelecidos expressamente no compromisso. O que você escreveu é o que vale ali naquele compromisso. Então tem dois pontos muito importantes nesse texto aqui, que é o parágrafo 3º do primeiro artigo da Resolução 179. Na parte inicial dela, ela não elimina a possibilidade da ação penal, caso seja caracterizado um crime. A gente cita aqui Mariana e Brumadinho como crimes ambientais. Você faz um termo de ajustamento de conduta para reparação do dano ambiental, mas isso não elimina a ação penal para o caso da existência do crime. Nem toda situação de contaminação de área contaminada, a maior parte delas, não é necessariamente um crime ambiental, mas você tem a responsabilidade pela reparação do dano. Então, essa reparação do dano é onde entra dentro do texto do compromisso de ajustamento de conduta. Mas não afasta a possibilidade de que alguém entre com uma ação civil pública contra, acusando de crime ambiental. Na parte final, ela já é melhor, né? Por quê? Porque ela traz uma segurança para o compromissário, pois ele não está claramente assumindo a culpa pelo evento causado, pelo dano ambiental. Embora ele está assumindo a responsabilidade pela reparação do dano, ele não assume a culpa pela causa do dano. Isso é muito comum. Você compra uma área contaminada, ela não foi sua, você não contaminou aquela área, ela já existia. O dono pode ter morrido, os responsáveis não estão mais lá, mas você assume a responsabilidade sobre a reparação daquele dano. Então você não está assumindo culpa nenhuma, você simplesmente passa a ser o compromissário para a resolução do problema. No caso de áreas contaminadas especificamente, a gente tem algumas experiências, é bom a gente deixar claro para todo mundo.
Algumas divergências entre as partes envolvidas. As partes envolvidas, em geral, as mais comuns são a agência ambiental, o compromissário, que é quem está responsável pela reparação do dano, e o Ministério Público. E essas partes nem sempre têm visões comuns. Por incrível que pareça, é muito mais fácil a agência ambiental e o compromissário estar mais próximo do que o Ministério Público, não por razões... por quaisquer razões, mas por uma razão de formação técnica. No caso do Ministério Público, nós temos muito mais advogados do que técnicos especialistas em áreas contaminadas. Então, há divergência sim entre as partes envolvidas. É importante que isso seja considerado, seja pensado quando for ser negociado o termo de ajustamento de conduta. Então, os valores a serem atingidos nas metas de remediação nem sempre estão de acordo entre todas as partes. Embora eles sejam definidos de forma técnica, e a forma técnica estabelecida pela agência ambiental, ela é bem clara, existe ainda alguma discussão em relação à meta a ser atingida. O entendimento técnico, um dos problemas que acontece, é o entendimento técnico diferenciado entre partes legais e as partes técnicas envolvidas. Porque é um hiato de conhecimento técnico. Em geral, as pessoas especializadas em áreas contaminadas são as pessoas que têm muito mais conhecimento específico. E o pessoal da área legal, eles têm um conhecimento específico da área legal e não da área técnica necessariamente. Então, muitas vezes, o técnico da área legal, ele é um generalista na parte de áreas contaminadas. E os técnicos que fazem a remediação são técnicos especialistas. E esse ato gera conflito muito comumente. Outro problema que a gente tem é os prazos são difíceis, são um estabelecimento exato muito difícil. Por quê? Porque você pode ter, como eu já falei, você pode ter novidades durante o andamento da remediação, então você tem que ter essa possibilidade de renegociação de prazos. Né? Claro, não é para se estender indefinidamente, porque passa a ser um mau uso da possibilidade, mas você tem que ter essa possibilidade claramente aberta no termo, ou na possibilidade de aditamento do termo, para você fazer o acordo. E, finalmente, além disso, há uma diferença de entendimento legal entre as agências ambientais e o Ministério Público. O Ministério Público segue, no caso, por exemplo, específico de São Paulo, há uma discussão que o decreto de áreas contaminadas não segue a Constituição do próprio Estado e não segue a Constituição Federal. Então, o Ministério Público, como um guardião das Constituições e das leis, ele tem a obrigação de fazer com que as leis inferiores sejam de acordo com as leis superiores. Então, essa é uma discussão que vem muito à baila quando está se negociando um termo de ajustamento de conduta. Mas a gente tem resolvido de forma a contento ultimamente. Para discutir alguns casos com vocês, a gente tem algumas experiências, vou falar rapidamente, não dá para falar de casos específicos, mas vou falar de algumas situações, a gente tem pouco tempo aqui, né? No caso da definição do TAC. Quando a gente senta para conversar sobre o TAC, é importante que haja um diálogo muito claro, muito aberto, para que a definição do texto seja bem feita e que os requisitos possam ser cumpridos. Parece que eu estou falando uma obviedade muito grande, mas essas coisas são óbvias para quem elas são óbvias. Elas não são óbvias para todos. Por quê? Porque cada pessoa tem sua habilidade específica. Então, quando a gente conversa com uma pessoa de outra área, muitas vezes na área do Ministério Público, você está falando com um grupo de advogados que tem um conhecimento grande da parte legal do direito ambiental, mas não tem da parte específica, algumas das exigências podem ser descabidas. E fica difícil explicar isso quando você não tem a mesma base de conhecimento entre as partes que estão conversando. Então é importante que haja um diálogo aberto, que tenha confiança mútua entre as partes, para que isso ande de forma bem civilizada e razoável. Não é incomum que apareçam requisitos que se distanciem muito da realidade técnica, que não são factíveis. Então, esses, hoje, já com a experiência, com muitos TACs já foram assinados,
Isso aí já diminuiu, mas a gente passou por casos absurdos, exigências que eram absolutamente fora da realidade. Então você não consegue chegar num acordo, num termo de ajustamento de conduta, porque as exigências não são factíveis. Então parece, e sempre se tiver como ponto de partida uma falta de confiança na indústria, por exemplo, um cara que é o responsável, um compromissário, fica difícil, porque parece que está sendo, que a empresa não está querendo fazer o trabalho, quando o trabalho é impossível de ser feito. Então, essa diferença aí, que fica uma zona cinza, gera um conflito que às vezes é difícil de contornar. A interpretação técnica e objetiva dos trabalhos necessários e possíveis é que deve nortear o texto. Você vê que eu grifei o possíveis, porque nem sempre a exigência é possível. Ela pode estar muito bem fundamentada em boa vontade e em boa intenção, mas ela não ser factível. E aí torna o teu documento um documento que não vai chegar a acordo algum. Se ele não chegar a acordo, ele não vai existir, porque você não vai conseguir ter como ajustar sua conduta a algo que é impossível. Tá? Claro, sempre tem que ter a lei como pano de fundo. Todos os requisitos devem ser ajustados num cronograma. O cronograma é a base, ele é o esqueleto que vai conduzir, né? A linha mestra que vai conduzir. É a partir do cronograma que você consegue entregar os seus trabalhos e provar que você tá, de fato, cumprindo o acordo que você prometeu. O acordo que não você prometeu, porque parece que é de um lado só. O que foi acordado entre todas as partes. Então você vai cumprindo as coisas. Tá? Então tem que estar dentro do cronograma. É importante, como você começa e você tem uma linha grande de coisa para fazer, e gerar uma remediação pode demorar vários anos, então você vai ter um termo de ajustamento de conduta que ele vai ser acompanhado durante todo esse tempo. Você tem que ter claro que para cada cumprimento de requisito, você tenha documentado entre todas as partes. Ou seja, foi finalizado, está claramente aceito por todos, aquela parte não tem mais problema no teu termo, isso aí está dentro do processo, todos estão de acordo. Porque é muito comum, dentro do processo, mudar de promotor. Muda de promotor. Na agência muda menos os técnicos, mas muda também. Mas os promotores mudam. E aí o promotor que entra, ele não sabe mais o que foi decidido lá, e se não está documentado ali que aquele item específico foi encerrado, muitas vezes você pode ser cobrado novamente por algo que você já fez. Então, é importantíssimo que a cada requisito seja cumprido, seja documentado. Tá? E também, quando você tem a inexequibilidade de alguns dos requisitos, você tem algumas metas que você não vai conseguir fazer, algumas situações que não dá para fazer, porque você descobriu, à medida que você começou a fazer a sua remediação, que algumas das coisas não conseguem ser cumpridas. Ou você tem uma situação que o país passa por uma crise econômica muito grande e você não vai conseguir pagar a conta dentro do prazo que você previu. É muito mais saudável que a empresa exista e ela consiga cumprir o seu objetivo de reparar o dano ambiental, mesmo que o prazo seja mais dilatado, do que ela simplesmente venha a fechar, né? Venha a parar a sua atividade e o dano ambiental permaneça lá. Então, é do interesse de todos que o acordo financeiro também seja preservado. Então, essas variações, como você tem uma remediação de longo prazo, elas se interferem sim, e você então precisa justificar e renegociar. E o termo de ajustamento de conduta, ao contrário da sentença, que a sentença cumpra-se e pronto, né, ele permite que você renegocie e que você consiga fazer o seu cumprimento de acordo com essas novas regras. Finalmente, quando você tem toda a sua área, você cumpriu suas metas, você já cumpriu quase todos os objetivos, você precisa finalizar o documento. O documento ele é finalizado entre as partes acordadas, principalmente, né, o documento está em função do Ministério Público. Não necessariamente ele pode ser junto com o encerramento do caso na agência ambiental. A agência ambiental pode exigir mais monitoramento, tem algumas nuances que não necessariamente fazem com que o caso acabe de forma conjunta. É esperado que o termo de ajustamento de conduta ele acabe antes do processo da agência ambiental, mas não é necessariamente o caso. Tá? Então, eles andam juntos, mas não são necessariamente casados.
tá bom? Prós e contras. Os prós são bem claros. Ele permite que a gente estabeleça regras, que ele permite que você tenha uma solução consensuada. Isso é muito bom. E que você trabalhe em cronograma acordado. E isso então permite que você possa programar os seus gastos e que você consiga programar suas atividades. Ele oferece segurança em relação à clareza de intenções e quanto aos objetivos ambientais definidos. Isso é muito bom, né? E ele estabelece um bom relacionamento entre as partes envolvidas, porque ele está baseado em um acordo comum. Toda uma discussão inicial, todo o clareamento de pontos que poderiam estar obscuros. E quando você deixou todos os pontos, se você assinou, é porque você já acordou e ele é bom para todos. Um acordo é sempre melhor para todos, desde que ele esteja feito de uma forma muito clara, né? Então, é muito bom. Como contra, ele não elimina a possibilidade de uma ação penal. Então, caso você tenha um crime ambiental, você faz todo o seu ajustamento de conduta, você ainda tem a possibilidade de ter uma ação penal. Então, às vezes você é obrigado a pensar se vale mesmo a pena fazer o termo, ou então partir para a ação de uma vez por todas. Se você vai ter uma ação de qualquer maneira, é melhor resolver na ação e não fazer duas coisas para resolver o mesmo problema, tá? Mas é uma questão de julgamento e caso a caso para saber qual que é melhor. A negociação das multas, ela pode ser muito exaustiva e muitas vezes ela pode ser limitadora para se chegar a um acordo. Por quê? Porque depende, você não tem, os valores das multas ainda são discutidos. Tem formas de cálculo de multa que geram valores altíssimos. Se o valor é altíssimo, ele passa a ser desestimulador. Você prefere pagar a multa do que remediar, se você vai ter que fazer as duas coisas. Então, a multa, ela tem que ter uma dosagem muito boa, e essa dosagem ainda não está claramente definida. A gente não tem casos suficientes no mercado para que a gente tenha um valor que seja razoável, que ele seja estimulador e não desestimulador da reparação do dano ambiental. Mas a gente trabalhou com vários casos onde as multas ficaram bem razoáveis, os valores são factíveis, ela impõe um limite para que as pessoas de fato trabalhem na resolução do problema, e as pessoas trabalham na resolução dos problemas, e na maioria dos casos que eu tenho trabalhado, as multas não são aplicadas. As pessoas têm a combinativa, principalmente a multa diária, não, né? Mas é tranquilo de se trabalhar. Eu recomendo a discussão dos valores de multa com muita atenção. E, de novo, só para repetir, a falta de acordo entre, às vezes, o Ministério Público e as agências ambientais, ela pode interferir negativamente na negociação. Por quê? Porque você pode ter uma opinião do lado do compromissário que não chega a um acordo com as outras duas partes. E isso pode ser limitador. Como conclusão, o termo de ajustamento de conduta, na minha opinião, ele é um excelente instrumento, desde que bem utilizado por todas as partes envolvidas. Então tem que ter um cuidado muito grande, mas ele é um instrumento muito bom. Não há o que temer em relação à possibilidade de sua utilização. Deve ser sempre considerado, estudado com carinho, para saber se vale a pena se assinar um termo de ajustamento de conduta ou não. E a decisão sobre assinar ou não é eminentemente jurídica, pois vai depender da possibilidade da ação penal. Tá bom? Era isso que eu tinha a falar para vocês. O assunto é longo, eu gostaria de deixar claro para vocês que eu fiz esse trabalho aqui, eu tive um apoio grande do promotor José Eduardo Ismael Lute, que é um grande amigo, é um das pessoas responsáveis por áreas contaminadas no Ministério Público. Ele é amado e odiado por muitos, mas ele é um grande técnico e ele dá aula no MBA. Vou fazer uma propaganda para vocês. Eu agradeço a atenção de todos. Vocês participem do nosso próximo seminário. Fiquem bem informados sobre oportunidades de imóveis em áreas contaminadas. Para quem está trabalhando com gestores de fundos, não percam, é um trabalho muito interessante que o Gustavo vai aprender para vocês. E eu gostaria que vocês também dessem uma olhada. A gente está fazendo a divulgação do MBA em Gestão de Áreas Contaminadas, Desenvolvimento Urbano Sustentável e Revitalização de Brownfields na USP,
com certificado USP, né? É um curso de extensão, ele é educação à distância. O LUT dá aula lá, vocês vão ter esse material aí muito mais farto, com muito mais tempo e profundidade. E tem várias pessoas de alto gabarito nesse curso que eu recomendo muito para vocês. Deem uma olhada, os dados estão aí, vocês cliquem nesse link aí que vocês podem assistir. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês fiquem à vontade, vocês podem mandar um e-mail, vocês têm o nosso contato. Fiquem ligados no Instituto Água Sustentável. O Instituto Água Sustentável distribui livros gratuitamente, a gente faz alguns eventos de acesso gratuito. Vocês têm uma quantidade muito grande de informação para poder trabalhar por ali. A gente tem uns projetos que vocês vão gostar. Fiquem ligados no Groundwater Project. O Groundwater Project vai distribuir livros. A gente está trabalhando com a Universidade de Waterloo, no Canadá. Tem mais de 200 autores produzindo material. Todo o material vai ser distribuído gratuitamente. E vocês que são pessoas da área poderão contribuir, porque esse material vai estar em inglês e nós vamos chamar colaboradores para fazer traduções do material, que também vai ser distribuído gratuitamente. Então, é um trabalho de mutirão, onde você vai poder contribuir, vai poder ganhar um certificado que você trabalhou como coautor, tradutor dentro de determinado trabalho, e a gente vai poder ampliar o conhecimento técnico, distribuindo conhecimento de forma gratuita, que é uma atividade extremamente nobre. Então eu espero poder contar com vocês. Eu agradeço a todos novamente pela oportunidade. Muito obrigado.